Muitas coisas aconteceram nesses últimos dias. Eu quero mencionar algumas delas aqui hoje e depois a gente pode pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Entre elas, o fato de o Felipe Neto estar apoiando abertamente a candidatura do PT e do Lula nessa eleição. Mas antes de entrar nesse assunto, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ser notificado de vídeos novos aqui no canal. E também lembrando que no dia 8 de outubro estarei no Rio de Janeiro para lançar o meu livro Como Vencer um Debate Tendo Razão. Estarei na livraria Leitura do Centro, às 11 horas da manhã, haverá um bate-papo antes e depois eu vou autografar os livros. Então compareça, Rio de Janeiro, dia 8 de outubro. E também estou preparando aqui uma oficina literária também no Rio. Vou passar as datas mais adiante, mas já está bem articulado aqui e vai ser bem legal encontrar vocês para a gente poder falar sobre literatura, sobre escrita, sobre produção de texto. Então quais foram algumas dessas histórias desse fim de semana e dos últimos dias para a gente poder pensar aqui na reta final da campanha eleitoral, que pode ser que as eleições acabem já no primeiro turno, de acordo com as últimas pesquisas que foram publicadas. A grande notícia que a gente perceba foi um encontro que houve com o Lula e muitos influenciadores e personalidades. E uma dessas personalidades é o Felipe Neto. Ele foi lá e publicou nas redes sociais dele uma foto, com o Lula, ele fazendo um sinalzinho de L, e ele dizendo o seguinte: é hora do amor vencer o ódio. Lula 13 no primeiro turno. Então o Felipe Neto passou a encampar esse movimento agora para que as eleições já acabem nesse próximo dia 2 de outubro, que é o meu aniversário também. Então pode ser que a gente tenha um presente de aniversário que é chutar o Bolsonaro da presidência. Depois ele publicou uma outra coisa aqui que vale mencionar, que foi bem interessante, que ele mostra uma foto dele com a Dilma, ex-presidente do Brasil, e ele diz o seguinte aqui: ontem pude olhar nos olhos da presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda. O amor que ela me deu em retorno foi algo que nem consigo explicar para vocês. É esse amor que vai vencer dia 2. Então ele vai lá e pede desculpas à ex-presidente Dilma por ter sido uma das muitas pessoas, incluindo, por exemplo, Reinaldo Azevedo, que está encampando agora esse movimento para retirar o Bolsonaro logo no primeiro turno. Então, de várias personalidades ou figuras públicas que embarcaram no antipetismo, que embarcaram nesse discurso que anos depois vai levar à vitória do Bolsonaro nas eleições. Então esse é o primeiro assunto. Então quero pensar com vocês aqui se o Felipe Neto virou petista agora, Se ele realmente agora virou lulista e vai virar petista, militante do PT. E o fato é que não. O fato é que o Felipe Neto é alguém que, há algum tempo já, há alguns anos, ele adotou uma posição bastante clara contra o Bolsonaro. Ele é alguém que se manifestou publicamente muitas vezes sobre esse assunto, que foi nas redes sociais, que de fato criticou duramente o presidente Bolsonaro, e ele se torna, inclusive, uma figura central nessa crítica ao presidente. Então, assim, entre várias personalidades, como a Anitta, por exemplo, outras figuras públicas que resolveram se manifestar e enfrentar esse abismo, esse precipício que é o bolsonarismo. E agora, é claro que assim como outras pessoas também, ele percebe que o único modo de retirar o Bolsonaro é apoiando o candidato da oposição, que nesse caso é o Lula. É o único candidato viável para derrotar o Bolsonaro. Não há nenhum outro candidato em terceira posição que tenha número suficiente de votos para derrotar o Bolsonaro no primeiro turno ou no segundo turno. Então, de fato, é importante que muitas pessoas venham a público e manifestem o repúdio ao Bolsonaro. Desse modo, manifestem o desejo de que a oposição vença. Então não há solução, não há saída, gente. A gente tem que pensar que nesse momento o único candidato capaz de derrotar o Bolsonaro é o Lula. Sejamos realistas aqui. Então tem a ver com isso. O Felipe Neto, compreendendo o que se dá, compreendendo o cenário que se dá, ele vai lá e, assim como outras pessoas, vai nesse sentido. Temos que encampar agora o PT para que o Bolsonaro caia. E aí entra um outro aspecto, que tem a ver com o Ciro Gomes. A gente vai ter que falar de novo sobre ele, porque o Ciro Gomes, ele é o terceiro candidato, embora seja bem pequeno em relação a Bolsonaro e a Lula. Lula na casa dos 48%, 49%, oscilando aí para cima e para baixo. Bolsonaro com 30 e poucos por cento, o Ciro Gomes está na casa dos 6% e caindo. Então ele foi alguém que adotou uma posição muito complicada, uma campanha eleitoral muito divisiva que ele se propôs. Tem falado sobre isso há muitos anos, inclusive, que esse era o espaço que ele tentaria ocupar. Deu ruim para o Ciro Gomes e ele tem perdido apoio e tem se tornado um candidato odiento. As pessoas estão com um pouco de ojeriza do Ciro Gomes. E daí ele anunciou que ele faria segunda-feira um pronunciamento, que ele teria um importante comunicado à nação. E daí ele faz um pronunciamento e muita gente pensou que o Ciro Gomes desistiria da campanha eleitoral para que esses votos do Ciro Gomes, uma parte pelo menos, migrasse para o Lula e isso garantisse a vitória no primeiro turno. Era otimismo pensar isso, porque o Ciro Gomes, a gente falou aqui recentemente, se perdeu no personagem, está numa ego trip tremenda, então era muito difícil imaginar que ele seria capaz de fazer esse gesto
sei lá, de desapego e de compromisso, inclusive político, né, com a nação brasileira, que ele seria capaz de fazer isso para poder ajudar o Lula a vencer. Ele tem partido para um ataque que é nem Lula nem Bolsonaro, e ele tem sido muito duro nesse sentido. Então não havia qualquer possibilidade na minha cabeça, pelo menos, que ele recuasse e abrisse margem para isso. E ele não fez. O que ele vem é reforçar a campanha dele, vem reforçar essa ideia de polarização política, de que fora de Bolsonaro e Lula, a única saída é o Ciro Gomes, então ele continua a corrida eleitoral e os votos dele continuam com ele, embora tenha pedido apoio. Pode ser, como eu falei anteriormente, que inclusive ele chegue mais fraco do que a Simone Tebet nessa eleição. Eu acho, pessoalmente, que ele sepultou qualquer possibilidade de, se tornar candidato viável no futuro. Ele sepultou sua carreira política nessa eleição. Muita gente está frustrada, eu estou frustrado, eu fui alguém que em 2018 cheguei aqui a mencionar apoio ao Ciro Gomes, então, o rumo que ele trilhou é um rumo muito sombrio, é um rumo muito problemático, e vai ser muito difícil que ele consiga apoio no futuro. Pode ser que ele esteja migrando agora para um discurso mais alinhado ao bolsonarismo, que é o que tem indicado, e que ele tente, no futuro, parasitar esse público eleitor do Bolsonaro. Se vai funcionar, eu acho que não, mas pode ser um rumo que ele esteja tentando trilhar. É complicado. E aí eu quero dividir com vocês aqui também um vídeo que foi divulgado pelo Caetano Veloso. O cantor Caetano Veloso, ele publicou um vídeo pedindo para que as pessoas não votem no Ciro Gomes. E é bem interessante porque aqui tem uma visão curiosa, né? Vou pôr para vocês um trechinho desse vídeo aqui do Caetano Veloso. Vamos assistir. Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira. Então... Citando, o Brizola, que era do PDT, partido do Ciro Gomes atualmente, que artistas não dão voto para ninguém, mas tiram voto. Então Caetano Veloso, compreendendo que talvez ele não consiga convencer ninguém a votar no Lula ou no PT, ele vai lá e se posiciona contra o Ciro Gomes, de modo que eleitores do Ciro, que gostam do Caetano, por exemplo, deixam de votar no Ciro para votar em outro candidato. E aí isso pode, em algum momento, nessa reta final aí, mudar um pouco, migrar um pouco os votos dos eleitores. Há uma tentativa agora, nesse final, de virar o voto das pessoas. Então, sim, muita gente, Felipe Neto, por exemplo, e outros influenciadores, comunicadores, artistas, estão tentando convencer as pessoas a desistirem de outros candidatos e darem o voto útil para o Lula, para que acabe logo esse suplício. Seria excelente que nesse dia 2 de outubro já acabasse isso, e primeiro, já houvesse a sensação de retirada desse monstro do poder, e também já anteciparia o que o Bolsonaro pretende fazer para tentar contestar as eleições, e aí as instituições, a sociedade civil pode se mobilizar para controlar o Bolsonaro. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, vale mencionar um outro aspecto. Também no fim de semana ocorreram as eleições na Itália. E houve uma vitória expressiva de uma coligação da extrema-direita, que vai levar ao poder lá na Itália a Giorgia Meloni. E aí entra um enorme problema, porque a gente fala de ciclos aqui, de ondas, Então, assim, a gente falou sobre ondas que ocorreram em 2016 em diante, 2017, 2018 no Brasil com o Bolsonaro e assim por diante, uma onda de extrema-direita populista que leva ao poder muita gente pelo mundo, na Europa, por exemplo, na América Latina, nos Estados Unidos, e de repente essa reversão. Então, assim, muitos países votaram em candidatos de esquerda e pode ser que isso também ocorra no Brasil com o Lula vencendo a eleição. Então há uma onda vermelha agora pelo mundo, uma onda progressista, uma onda de esquerda que tenta controlar um pouco os estragos da extrema-direita. Porém, a Itália vai e mergulha mais uma vez na extrema-direita populista, que é o caso da Giorgia Meloni. O caso da Giorgia é um pouquinho mais complicado do que o normal. Porque quando a gente fala de extrema-direita populista, a gente fala de uma série de princípios, uma série de elementos que exploram o antagonismo, que exploram o nós contra eles. Então o populismo, por definição, aqui a gente pode citar o Casmudis, que é um grande especialista no assunto, o populismo seria esse movimento político que explora essa noção de que o líder ele é a voz do povo. O líder, o partido, é a voz do povo e os demais, que se opõem a esse líder são inimigos da nação, inimigos do povo, inimigos da população. Então há essa noção que parte de uma disputa primitiva na política, inclusive. Existe populismo de esquerda e de direita, ou de extrema direita, ou de extrema esquerda. O populismo é um modo de fazer política, enquanto que esquerda e direita são posições nesse espectro de políticas públicas, de visão de sociedade. Então o que a gente vê nos últimos tempos são governos ou partidos de extrema-direita populista chegando ao poder e, como eu falei, houve essa reversão ao longo dos últimos anos. A Itália vai e põe de novo no poder uma extrema-direita populista. Isso já pode pronunciar o retorno desse tipo de discurso pelo mundo. O caso da Giorgia é particular porque ela não é apenas uma representante nacionalista, alguém, com valores conservadores, ela é de fato uma fascista. E entra um outro problema secundário, que é o esvaziamento dos conceitos. Na medida que a gente vai falando sobre o mundo, e definindo o mundo, tentando explicar as coisas, as pessoas adotam expressões ou palavras esvaziadas de sentido. Então acusar alguém de fascista, ou de comunista, ou de liberal, ou de qualquer outra coisa que seja, sem contextualizar aquele conceito, sem explicar como ele se encaixa na realidade, sem explicar a sua historicidade, inclusive, como ele se dá na história e a sua progressão,
empobrece o debate e tende a confundir as pessoas. Então, durante muito tempo, a esquerda acusou seus adversários políticos de fascistas. Fizeram isso à exaustão. E isso esvaziou o conceito, de modo que, quando, de fato, uma candidata como a Giorgia Meloni, que realmente é uma fascista, chega ao poder, já não causa tanto alerta assim, porque as pessoas já estão há anos ouvindo esse discurso. Então agora a Itália preocupa de fato a União Europeia, preocupa o mundo, porque realmente há uma candidata fascista lá agora, uma herdeira direta da mensagem do Mussolini, e isso é muito perigoso porque, como eu falei, pode pronunciar, pode antecipar esse movimento, o retorno de partidos ou candidatos de extrema-direita pela Europa e pelo mundo. Pode pronunciar vitórias parlamentares desses candidatos, desses políticos, e isso é muito perigoso porque a gente fala aqui de uma retórica que é homofóbica, que é racista, que é xenófoba, que é antifeminista, anticomunista ou antipolíticos sociais no geral, e isso é muito perigoso. Então no Brasil, embora possa agora haver um recuo da extrema-direita com a derrota do Bolsonaro, que vai acontecer, até onde me parece pelo menos, isso não é o fim da história, porque vem ondas, vem ciclos. Quem leu, por exemplo, o livro Os Engenheiros do Caos, entende como funciona isso, né? A Itália realmente foi um dos berços desse movimento e vai se enraizando e se tornando importante e vai se espalhando para outros países, para outras regiões. Então a Itália é precursora nisso e pode sinalizar aqui um retorno desse tipo de retórica. Além dessa referência, eu vou recomendar outra, que é do argentino Federico Finkelstein. Se chama From Fascism to Populism in History. E o Finkelstein analisa a progressão do populismo e como ele se dá na esquerda, como eu falei, e na direita ao longo das décadas, como chega até os dias de hoje. Então são duas referências importantes para você compreender aqui como se deu, a partir da Itália, esse populismo recente, né, que vai levar agora a vitória de Giorgia Meloni e que depois no Brasil se enraiza com o Bolsonaro, nos Estados Unidos com o Trump, mas é importante entender esse momento atual, e do Finkelstein, que é essa progressão do populismo desde o fim do nazismo, do fascismo, até os dias de hoje. Como eu falei, não é o fim da história. Então, sim, derrota do Bolsonaro é um capítulo dessa história. É importante que a gente continue no combate aqui, enfrentando esse tipo de discurso, retórica perigosa, que vai continuar na política brasileira. Então, não dá para descuidar. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. Primeiro, sobre o apoio manifestado agora pelo Felipe Neto ao PT e ao Lula, e inclusive pedindo perdão a Dilma, né? Como você enxerga isso, esse movimento dele aqui, o que significa isso? Deixa no comentário aqui embaixo, e também se você tem acompanhado essa questão do Ciro Gomes, essa viagem do Ciro, né? O Ciro está completamente perdido, sabe? Degringolou de vez. O que você pensa sobre isso? E também se você tem acompanhado essa história da Itália agora, a vitória de uma fascista, de fato, a Giorgia Meloni, que chegou ao poder na Itália e preocupa o mundo inteiro. Diga aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, me acompanhe no Instagram também, e a gente se vê por aí. Um abração e até mais. Tchau!